Voltamos, gente, ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, nesse nosso último bloco. Mas houve uma polêmica aqui antes da Eli Lúcia falar. E agora sim, aberta todo mundo. E o Jorge foi o primeiro a pular e dizer, não, eu quero entrar nessa história. Vamos lá, diga aí, Jorge. Ah, para você ter um microfone que não precisa segurar. Bem, Geraldo. Em verdade, como nós dissemos antes, uma das tônicas desse colegiado é justamente isso. A multiplicidade de opiniões, né? E não raras vezes a divergência única e exclusivamente conceitual, né? Esse é um dos pontos raríssimos, é bom que se frise, dos quais eu discordo do meu eminente mestre Fernando Teles de Farias. Porque, veja, na nossa visão, o aumento, o incremento do número das prisões, ele representa justamente a demonstração da força, da eficácia, do poder do Estado atuando na sociedade. Nós entendemos que é preciso sim que a mão forte do Estado, ela sempre se faça presente justamente como o grande, talvez a principal forma de fazer com que a bandidagem possa temer, né? É muito perigoso, e a história nos mostra isso, quando o Estado se omite ou quando ele passa para a população uma ideia de leniência, de fraqueza. De que permitiu, né, o segundo poder. De que permitiu o segundo poder. Não tenha dúvida, o poder paralelo. Sinceramente, como profissional de direito, como operador de direito, eu não tenho dúvida nenhuma no sentido de que é preciso, para a sanidade da sociedade, que o Estado se faça reconhecer. Como só ia acontecer, não basta apenas ter o poder institucionalmente assegurado, é preciso que esse poder se transforme concretamente em ação. Por onde eu tenho andado, nos quadrantes por onde eu passo, sobretudo a partir da gestão do secretário Alfredo Gaspar, que foi de fato um divisor de águas, né? O que eu ouço é o aplauso da sociedade. E eu não tenho dúvida de que esse conselho cumpre esse papel muito importante. Isso é verdade. De dar para a segurança pública, para os órgãos da segurança pública, né, esse suporte de que ele necessita para atender ao reclamo da sociedade. Claro que isso com parcimônia, com respeito sim às garantias de direitos individuais que a Constituição assegura, né, mas tendo como bem maior a defesa, a proteção da sociedade. Porque Geraldo, em última instância, a proteção de cada um de nós. Tudo bem. É da nossa mãe que está ali, é do nosso filho, é do nosso parente. Com certeza. Agora, veja bem, o Maurício Breda, ele colocou um negócio muito importante aqui num determinado momento do programa, e aí eu aproveito para dizer que seria essa a grande proteção da sociedade, porque cargas d'água nós não nos dedicamos de corpo e alma à educação dos nossos meninos e dos nossos jovens, à educação e à saúde desse povo, porque são bases fundamentais para uma segurança futura. Geraldo, a propósito do que você acabou de dizer, nós, segundo o levantamento efetuado há poucos dias, nós estamos aqui no estado com aproximadamente quase 100 mil crianças fora da escola. Onde é que você vai chegar? E sobre a intervenção aí do nosso querido, né? Ó, o que eu quis dizer realmente foi o seguinte, né? Que a gente tem que alterar esse sistema de aprisionamento, né? Olha, o que é que se deve fazer? A gente mudar o sistema de prisão, né, efetiva por penas alternativas, né? Ao invés de dar prisão do... Você chama, eu poderia chamar de penas seletivas? Porque eu acho que o grande problema do aprisionamento hoje é a mistura. É você formar a escola de crime. Você pegar um cara que fez meu caro juiz, praticou um crime de estelionato e colocar junto com o que assassinou, estuprou, fez e aconteceu. Geraldo, a propósito da privação de direitos ou limitação de direitos, isso é aplicado dia após dia, rotineiramente nos fóruns criminais. Hoje, em virtude de nós sermos subscritores do Pacto de São José da Costa Rica, nós obrigatoriamente, desde o ministro Lewandowski, ele determinou que todos os tribunais aplicassem a realização das audiências de custódia. Então, todas as pessoas que são presas têm 24 horas para serem apresentadas a um juiz, na presença de um advogado ou defensor público e de um promotor de justiça. Perfeito. Exatamente para o juiz avaliar se houve abuso,
uso da polícia são perguntas obrigatórias. Muito bem. Se aquela prisão deve perdurar ou não, tá? E o que é que nós temos visto? Eu sou um dos responsáveis aqui em Alagoas, aqui em Maceió, a 17ª Vara Criminal da Capital é a responsável por receber todos esses presos, todos os dias. Então eu recebo de 10 a 12 presos por dia. 80% deles são crimes contra o patrimônio, capitulados no artigo 157, parágrafo 2º, ou seja, roubo majorado e tráfico de drogas, a 11.343. Então, não tem como, não há como, me perdoem os operadores do direito aqui e aqueles que vão nos assistir, que não há como você soltar o cidadão que pratica um roubo coletivo. Claro. É inadmissível o cidadão pratica um assalto à mão armada dentro de um coletivo. Perfeito. Com 45 pessoas ali dentro. Um dia depois ele está na rua, no mesmo seio da sociedade. Aí diz, não há ressocialização. Um momentinho. Ele foi preso em flagrante, há um flagrante legal, o juiz homologou, converteu aquele flagrante em preventiva por garantia da ordem pública, o interesse coletivo sobrepõe ao interesse privado, particular, e é isso que a gente tem feito. Então, às vezes, há críticas de algumas instituições, no sentido de que, não, as audiências de custódia aqui em Alagoas só fazem prender. Não, nós temos aplicado o remédio correto. Furto de alimento no supermercado, isso ocorre todos os dias. Todos os dias. O cidadão é preso. Chega lá, nós estamos soltando, nós não estamos mantendo aquele cidadão preso. Estamos encaminhando ele para o núcleo ressocializador. Muito bem. Todos os dias nós estamos encaminhando. Agora, é verdade que nós temos muita gente com tornozeleira eletrônica que cai. É um grande remédio a tornozeleira eletrônica. Nós temos limitado horários, limitação de horários. O cidadão de segunda a sexta tem que permanecer em casa das 21 horas até as 5 da manhã, porque ele sai para trabalhar. Se ele não estiver trabalhando, 24 horas em casa. Aí você diz, como fiscaliza? Meio telefônico, o oficial de justiça por quinzena vai lá, se tiver o azar de não encontrá-lo, ele vai se dar mal, aquela medida é revogada imediatamente. O que eu quero dizer é que em Alagoas nunca se prendeu tanto, é muita gente presa. Pra você ter uma ideia, o nosso presídio hoje, a gente prende muito mais do que solta. Então, haverá sim a necessidade de investimento no sistema prisional. Nós estamos aqui com um presídio pronto, o governador está nas tratativas da questão de como será o modelo de funcionamento dele. Já escolheu? Já vai ser um modelo de cogestão prisional. Também o mesmo do Agreste. É a PPP, a parceria público-privada. O mesmo modelo adotado no presídio do Agreste. Em fase de licitação, eu acredito que até o final do ano a gente vai estar operando. São 700 vagas. 700 novas vagas operando. Muito bem. Então, eu acho que, veja bem, esses presos de segundo grau, eles não vão estourar as cadeias, não vão estourar. A quantidade de recursos que nós temos aqui a nível de Alagoas, não é esse estouro todo de cadeia não que nós temos. As câmaras criminais não estão abarrotadas, a nossa Câmara Criminal aqui não está abarrotada de processo em grau de recurso. Significa que a maioria tem cumprido as penas já no primeiro grau. Muito bem. Então, Alagoas, eu acredito que não haverá essa crise. Aumentará sim o problema prisional, a crise já é nacional, mas o incremento em Alagoas não será tão grande como em outros lugares desse país. Meu amigo, diga aí. OAB. Para comungar com a fala do nosso querido presidente, Geraldo, é importante que se registre que está sendo feito mais com a mesma situação que a gente tinha anteriormente. Tá? A gente não foi premiado com nenhum aumento de recursos, no estado de Alagoas. A gente está fazendo mais, eu diria mais com menos. Está aí o presidente do DETRAN, nosso Cacá Gouveia, que recebeu a determinação do governador para enxugar o máximo possível, para que soubesse mais recursos para aplicação compulsória na segurança pública. Daí o nosso presidente Maurício Breda, que acompanha a mesma situação e sabe como é que está a situação da Secretaria de Defesa Social em relação ao efetivo. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui ao nosso amigo da ressocialização. Qual é a possibilidade de, no modelo cogestão, as empresas terem incentivo fiscal? As empresas que se propuserem a entrar em cogestão para construção, PPP, construção e administração de presídios, terem
isenção fiscal? Na verdade, houve no passado um estudo para parceria público-privada, só que o nosso modelo hoje ele não contempla a construção. O Estado está construindo e entregando à empresa vencedora da licitação a operação. Mas ela tem isenção fiscal? Não tem nenhum tipo de isenção. Eu acho que quando houver isenção fiscal, você vai ter presídio aí a dar de doido. É a prestação de serviço, né? Ela presta o serviço e é remunerada pela quantidade de presos. Se tiver 600 presos, o Estado paga o custo de 600 presos. Se tiver 700... Que hoje está em torno de R$3.400. R$3.400. Que não é brincadeira. É o custo, mas assim, é um custo que contempla todas as exigências da lei de execução penal. Hoje o Estado não consegue garantir com a administração pública, mas no privado, todas as exigências, os direitos, prerrogativas e obrigação do preso está garantido também com essa execução. Dentro desses R$3.400. Mão de obra de servidores, hotelaria completa, alimentação. Não é, Lacer? Diga, meu amigo do Direitos Humanos, diga aí. Pega o microfone. Esse modelo de cogestão é uma evolução frequente nessa questão do presídio. Tá? Eu pude participar também, quando em Recife, assumindo função pública, de parcerias público-privadas, acompanhar a execução das empresas nesse tipo de parceria. E assim, é muito saudável para a administração pública esse tipo de parceria, porque ela consegue prestar a atividade dela fim, a gente consegue prestar a atividade dela fim, entendeu? Com um custo mais eficaz para o Estado e um serviço mais bem prestado à sociedade. Perfeito. Porque a sociedade é que é o cliente do Estado. Não tenha dúvida. Então é importante a evolução, na minha concepção, importantíssima ferramenta. E para voltar à polêmica do nosso amigo Fernando Teles, que ele fala em educação, o país ele passa por uma crise generalizada. Tá? Mas o governo de Estado, o secretário Luciano, eles vêm implementando os mecanismos para conseguir trazer esse pessoal para a sala de aula. Conseguiu implementar esse modelo de gestão de escola em tempo integral, está fazendo o levantamento dos alunos que estão fora para procurar saber o motivo junto à Secretaria de Ação Social. Então, assim, o Estado não pense que o Estado está inerte nessa situação, não. Não existe acomodação nenhuma. Agora existe uma crise generalizada, mas o Estado está fazendo a parte dela e está buscando alternativas sim para a solução desse conflito. De forma que a gente venha ter cada vez mais educação e esclarecimento do cidadão. Muito bem. O Estado busca isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui ao nosso querido Cacá. Cacá, você que é um estudioso desse assunto e como não fosse o vice-presidente do Conselho também, nós sabemos que as drogas entram pelas divisas. Eu ando por esse estado, vou por aqui, vou para acolá, atravesso para Pernambuco, tenho casa em Gravatá e por aí vai. Tal coisa. Eu não vejo uma polícia rodoviária nas estradas, eu não vejo uma fiscalização nas divisas dos estados. E a gente sabe que entra. Até que ponto o Conselho já entrou nisso? O Conselho sempre tem buscado no diálogo a integração. E a consequência disso é esse dano tão nocivo, como disse o nosso presidente Maurício, 90% dos processos remetem a roubo majorado, vinculado inclusive à droga também. Exatamente. Qualquer um de nós que trafegar nessa beira de praia, já que nós estamos fazendo esse programa no Yacht Club Pajuçara a partir de meia-noite, na porta da Balança do Peixe, é só ficar dentro de um carro que você vai começar a ver. O Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança já está agindo nesse contexto. Agora, o grande problema é porque o Estado de Alagoas, ele recebe essa droga e não consegue se resolver de uma forma definitiva, porque o cidadão, em 15 dias, já encontra uma outra forma de entrega, já encontra um outro traficante que fica utilizando desses artifícios, e é um mal que está atrapalhando a vida de todo o governo dentro desse país inteiro, porque infelizmente essa questão da droga, ela remete à necessidade de uma repressão ainda maior. Mas infelizmente é desproporcional. As forças do Estado não podem trabalhar só com droga. Quando até porque não é efetivo. Pública, você tem um contexto de pessoas, adolescentes que hoje estão na unidade de internação, que necessariamente não tiveram opção de vida e deliberaram para um crime porque ele não teve afeto, não teve pai, não teve família, não teve referência. E aí, fazendo um meio termo daquilo que o Teles coloca, a humanização dessas famílias. Hoje as pessoas perdem a referência. Então, quantas pessoas tiveram várias oportunidades e infelizmente insistiram pelo caminho mais fácil?
somente para usufruir de Verdade. uma coisa chamada dinheiro, que é um absurdo, no sentido de comercializar uma droga dessa, e a partir da droga ele vai roubar. Quando você vê, o cidadão está roubando bancos. Então, o serviço de inteligência da Secretaria de Segurança, dentro desse contexto, precisa ser mais equipado. E o Conselho Estadual de Segurança Pública, este ano, só esse ano, em 2016, já editou para mais de 9 milhões, através do Fundo de Segurança Penitenciária e do Fundo de Segurança Pública, para fortalecer essas ações. E aí eu faço permissão aos senhores conselheiros para justificar solicitação de aquisição do Grupo Gerador 500 QVA para a segurança pública. É um absurdo você ter equipamentos de monta, a Eletrobras danifica-se um poste por uma colisão até de carro, fica o sistema sem funcionar. Olha ali o gerador. Fruto de quê? De reuniões e deliberações. Aquisição de munições. Como é que você pode ter uma polícia se não tiver necessariamente? Aquisição de 250 pistolas .40 para a Polícia Civil. Aquisição de equipamentos não letais. Há 30 anos que não se comprava arma de fogo, ou 20 e tantos anos, Mas para é a Polícia Judiciária. Isso. Só esse ano de 2016, aprovação de 60.016 centavos para armas de fogo de grosso calibre, como disse o nosso presidente Maurício, armas portáteis, coletes balísticos, tubo de ventiladores de pressão positiva, aquisição de equipamentos de proteção individual, que são os coletes, implantação do laboratório de genética forense. Quando se fala de prevenção, é um contexto de ações. Não tenha dúvida. Não se pode pensar só o bandido na rua e como a polícia vai estar lá. Agora, a Polícia Rodoviária Federal e todos os órgãos têm que estar integrando. Por que o Detran de Alagoas conseguiu ampliar tantas suas ações? Exatamente. Se o contingente é o mesmo. Eu tenho uma mesa como essa, uma vez por semana, onde eu tenho sobre uma mesa dessa a SAL, Polícia Rodoviária Federal, DR, Perfeito. o DENIT está se envolvendo, e aí eu faço um planejamento. Essas ações vamos agir em que parte do Estado? Agora não se faz no chute não, se faz dentro de estratégia, dentro de estatística, que é onde está se roubando, onde está se matando, é em tal lugar. Então vamos canalizar para ali. É isso que o Conselho faz. É uma condução de maestro. Acabou para chegando onde eu queria. O Conselho influencia na gestão da segurança pública? Sim. Influencia sim. Claro que influencia. Infelizmente nós estamos chegando mais ou menos no final do programa. Aí eu tenho uma pergunta que eu vou fazer a todo mundo. Vamos lá, e eu vou começar pela nossa querida Eliluz Cavalcante Borges, que é a diretora executiva do Conselho. Que pergunta eu não fiz a você que você gostaria que eu fizesse para não sair frustrada daqui? Sim, o Conselho influencia muito e tem agido em parceria com os secretários, com os gestores da Polícia Civil, da Polícia Militar. Hoje, pelo tempo que eu tenho no Conselho, eu vejo que está uma parceria saudável e produtiva. Né? Mesmo com a saída do Dr. Alfredo, a gente teve uma continuidade com os novos gestores e o Conselho, sim, tem influenciado e tem conseguido grandes resultados. Isso é muito importante. Muito obrigado por você ter vindo a esse almoço. Espero que venha muitos outros. Eu que agradeço. Ok? Bom, meu querido Lacê, vamos lá. Você que é o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, já falar lá com a Fernanda Marinella para levar você ao programa dela. Que o programa é dela lá aqui na nossa TV Cidadã também, viu? O AB Cidadania, para conversar sobre esse tema. Presidente, já está ouvindo aí? Está ouvindo, presidente? Vamos lá, né, presidente? Que pergunta eu não fiz a você, Lacê? Geraldo, eu acho que o assunto relativo à segurança pública aqui, eu acho que foi esgotado hoje. A gente trouxe a imagem para a sociedade do que representa o Conselho de Segurança Pública do Estado de Alagoas. Eu não quero que você saia frustrado. Não. Nós tratamos aqui de todos os aspectos do Conselho, das interferências, de composição, das atribuições do Conselho, da importância do Conselho. Outro dado importante registrar, que você falou da droga. A nossa polícia, pelo Serviço de Inteligência, está monitorando esses ingressos de drogas. Não tenha dúvida. Está sim, e está fazendo operações 20 vezes mais do que se fazia antes. Nosso presidente aí disse que se prende muito mais do que se prendia antes. Tá? E registrar também que a doação dos nossos presidentes, quando eu digo nossos, é o nosso presidente Maurício Breda e o nosso presidente Cacá, para esse conselho, tá? Que estão sempre disponíveis à frente das questões da segurança pública, contribuindo. O presidente Maurício, eu chego a arriscar dizer que ele dorme 2 horas por dia. Já tiveram alguns episódios assim que nós participamos, que o presidente Maurício e Dr. Alfredo
são incansáveis. Ele aprendeu com o Alfredo aprendeu com ele. São incansáveis. O Alfredo, onde tinha operação, mas aí eu acho que é uma rua. marca familiar. Eu acho que é uma marca familiar. São incansáveis. É isso aí. De chegar 4 horas da manhã, 5 e Isso. continuarem trabalhando assim. Então, são verdade. guerreiros em toda a segurança pública. Obrigado, Lacer, por ter nada. vindo a esse programa. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Meu querido Fernando Teles Farias, o homem que representa os direitos humanos. Eu quero dizer a vocês que depois eu vou convidar cada um de vocês para ir fazer o bate-papo. Que aí é um só, eu e você conversando, e por aí vai. O Diógenes já conhece isso. Pergunta eu não fiz. Geraldo, a gente só tem que agradecer a você, né? Mas, quando eu falo esse problema dos direitos humanos, realmente eu fico impressionado. Por exemplo, o doutor Antônio Carlos falou aí que uma soma astronômica, não é? Investidas em armas, né? Isso. Eu preferia, na minha condição aqui, de defensor do DH, gastar toda essa fortuna em lápis, caneta, caderno, escola, tá vendo? Ao invés de gastar uma fortuna com a alimentação do preso, melhorar a alimentação do menino, a merenda escolar, que hoje ele só recebe 30 centavos para a merenda escolar. Então, para mim, há uma inversão de valores. Tá? Obrigado por você ter vindo. Esse é um tema que eu quero conversar com você no bate-papo. Ok? Daqui a pouco alguém vai passar pedindo os telefones para não ter problema com isso. Meu querido Marcos Henrique do Carmo, Major PM, que é hoje secretário adjunto de ressocialização. Primeiro, leve meu abraço para o Marcos Sérgio, que eu tenho um carinho bastante grande por ele. Segundo, que pergunta eu não fiz? Quais as novas diretivas do governo para o sistema prisional alagoano junto ao Conselho de Segurança? Muito bem, vamos lá. Aproveitando o momento, agradecer primeiramente e dizer que o governo tem focado não só na geração de vagas, mas na geração de vagas com qualidade, certo? Também um alto investimento em tecnologias que ajuda no combate à criminalidade, como bloqueadores de celulares em presídios, novas aquisições de body scan, scanner de corpo, para que se evite a entrada de ilícito dentro dos presídios. E o mais fundamental e primordial, o cuidado com o servidor penitenciário, o servidor público, dando capacitação, entendendo aquela situação que ele passa diariamente. Uma missão muito difícil. Missão muito difícil, e não é só com tecnologia e geração de vagas, mas conhecendo os servidores, os seres humanos que estão ali dentro. Muito obrigado. Não só do sistema prisional, mas de toda a segurança pública. Muito obrigado, meu caro Farias, por ter vindo ao nosso programa. Meu querido e antiguíssimo amigo Diógenes, e queridíssimo amigo Diógenes Tenório Albuquerque Júnior. Pergunta eu não fiz, meu amigo. Bom, primeiro eu gostaria também de agradecer pela oportunidade. E há uma pergunta que eu gostaria que você tivesse feito. Vamos lá. Quanto é que nós recebemos de remuneração por esse trabalho que nós prestamos ao Conselho de Segurança Pública? Fortuna! Para deixar claro para a sociedade, porque às vezes as pessoas têm a ideia de que o que nos motiva sempre é o interesse pessoal. Claro. Né? Todos nós damos de graça o nosso tempo e a nossa experiência em prol desse trabalho do Conselho de Segurança. Ou seja, não tem jeton. Não há jeton, não há remuneração. Eu sabia disso. E todos nós, Geraldo, fazemos isso com uma satisfação muito grande, porque nós temos a certeza de que estamos cumprindo um compromisso moral com o nosso Estado. Sem a menor dúvida. Esse Estado que a gente ama, onde a gente nasceu, onde nossos filhos estão sendo criados, né, para que a gente possa, na modéstia da nossa colaboração, contribuir para que esses índices se revertam. Não tenha dúvida. Então eu queria deixar claro isso. Foi muito bom você ter dito isso, porque dá ensejo, inclusive, eu dizer ao nosso público telespectador, vasculhe, procure saber qual é a sua parte, faça a sua parte, porque é muito importante que a sociedade inteira faça a sua parte nesse combate à criminalidade, nessa adesão a um processo de segurança pública de qualidade. Faça a sua parte. Eles estão fazendo. Não tem jeton não tem nada disso. Meu querido Cacá, agradecendo a você, sobretudo, por ter sido o incentivador de nós fazermos esse programa hoje aqui. Que pergunta eu não fiz? Eu agradeço demais e dizer que a pergunta que se precisa colocar aqui é o seguinte: e o Lima Júnior? E o Lima Está Júnior? trazendo a expectativa, e eu afirmo, reafirmo e digo de público, superando. Lima Júnior é um homem honrado, Lima Júnior é o condutor de todo esse processo, Lima Júnior é uma das pessoas que tem ampla experiência no planejamento estratégico para a segurança pública. Os índices da capital, os índices de Maceió de apreensão e de recuperação
de carros roubados e situações disso é feito dentro de ocorrências justamente através da mesma situação. E quando homenageio o Lima Júnior, em nome do Conselho, falando por mim obviamente, homenageio a todos que fazem a composição da segurança pública, mas conduzidos pelo Lima Júnior. Se lascou, não você precisa sabia? se afastar, não precisa, o Geraldo, não deixar de colocar os exageros no elogio. Mas aqui eu estou sendo lúcido. Eu estou colocando de forma absolutamente responsável por conhecimento de causa. Nós temos que tratar as coisas sérias com seriedade. E a questão do Lima Júnior, ela é estratégica para a harmonia, para o discernimento, mas principalmente para os êxitos que o governo está conseguindo. Então, a você, Lima Júnior, meus cumprimentos e os meus parabéns, e tenho muito orgulho de você estar na condução de todo esse processo. Agora você comprou um negócio para você que você não sabia. Quarta-feira eu quero entrevistar o Lima Júnior no Bate-Papo. Parabéns. E quem vai convidar é você. Pronto, ótimo. Fechado? Intimação feita, Lima Júnior. Olha Parabéns. aí. Ok? Obrigado por ter vindo, Eu meu que amigo, agradeço. e por ter incentivado, estimulado a formação desse programa, que eu tenho certeza de que somou muito para o nosso público telespectador. Meu caro Maurício César Breda Filho, que eu disse aqui no intervalo que eu tive a honra de conhecer há 20 anos atrás no gabinete de seu pai, no escritório de seu pai. E ele dizia para mim naquela época: anota o nome dele, porque vai ser um grande juiz, você o é. Obrigado, Eu tenho uma honra enorme de receber você nesse programa e, obviamente, eu espero ter de receber também no Bate-Papo. E mais, eu quero fazer o convite a você, ao Conselho, na sua pessoa e na pessoa do seu vice-presidente, para que vocês organizem um programa semanal ou quinzenal para ser feito na nossa TV Cidadã. Eu acho que o povo tem que estar constantemente sabendo das atividades do Conselho, ok? E que pergunta eu não fiz. Geraldo, primeiro eu quero agradecer esse momento ímpar para o Conselho, para a Segurança Pública, agradecer as palavras dirigidas à minha pessoa. Geraldo, eu gostaria que tivesse sido perguntado se a nossa polícia é violenta Boa pergunta. e se a nossa polícia está sozinha. Eu quero responder essa pergunta dizendo que só considero polícia violenta quando nós temos os dados de policiais condenados por execuções. E o nosso índice aqui de execuções, ou seja, de denúncias criminais por execuções policiais, é insignificante. Muito bom. Tá? Nós não podemos, como diz o secretário Alfredo, como repete o secretário Lima Júnior, que deu continuidade efetiva ao trabalho do secretário Alfredo, quando ele diz que nós não podemos abandonar esses homens e mulheres de bem que saem de suas casas deixando seus familiares e não sabe se volta ou se vai voltar dentro de um caixão, dentro de uma urna. Perfeito. Tá? Então, hoje, o Conselho Estadual de Segurança, ele tem dado total apoio às operações policiais, tem dado total apoio àqueles policiais que são abruptamente acusados de uma execução policial sem o devido processo legal. Perfeito. Então, hoje, nós temos parcerias com a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, que faz a defesa daquele policial que não pode pagar o seu advogado. Quero dizer a toda a polícia alagoana que o Conselho acompanha todas as ações de segurança pública, inclusive o trabalho pessoal de cada um, e está dando apoio, até que se prove o contrário. Todos os nossos policiais são homens e mulheres de bem, prestando um grande serviço, tá? E a sociedade tem que abraçá-los, na verdade. Então essa era a pergunta. É o famoso policial amigo. Exatamente. Policial cidadão. Nós temos que abraçá-lo. Exatamente. Pois o trabalho dele que sai com o seu corpo para proteger a nós, a cada um de nós. Então, quando eu fico indignado, repetindo o secretário Alfredo, quando um policial é taxado, violência policial no combate mata fulano. Minutinho. Ele não matou. Ele defendeu a sociedade. A priori, ele defendeu a sociedade, claro, mas nunca se coloca nesse sentido, só coloca o lado negativo. No combate, a polícia matou. Não, a polícia não matou. A polícia estava defendendo a sociedade, ela foi agredida. Precisa se provar se ela foi ali e executou. É aquele negócio que você falou ainda há pouco, ainda nesse programa. Cidadão que entra num ônibus
vai assaltar um ônibus com 45 pessoas, quem sabe se ele não vai querer matar as 45 pessoas ali dentro. Se ele é morto por um policial que estava lá dentro, parabéns ao policial. Ele está pronto para Tá pronto, tudo. defendendo Quando ele sai a sociedade. para fazer um Claro, assalto, há poucos dias no Jacintinho, um policial perfeitamente. foi morto dentro de um coletivo, um cidadão foi morto. E eu vi esse cidadão. Eu posso falar, é caso concreto, mas eu não serei o julgador. Perfeito. Por quê? Porque ele disse a mim, eu pensei que ele ia me pegar, aí eu o matei. Nossa, a vida não tem valor, então quero apoiar aqui toda a segurança pública, toda a polícia. E o Lima Júnior, não há palavras, é um homem que tem seguido exatamente a determinação do governo Renan Filho e seguido aquilo que ele conheceu conjuntamente como comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas com o secretário Alfredo Gaspar de Mendonça. Muito obrigado por vocês terem aceito esse convite, muito obrigado por vocês terem estado conosco, muito obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma reprise, por exemplo, desse nosso Almoçando com a Notícia, com mais um bate-papo, que está sempre à vontade de vocês de segunda a sexta, e tudo isso se Deus quiser. E como ele me mandou dizer que quer, os nossos encontros estão marcados. Obrigado, gente, e até lá.